Mãe, tem café? Tem não. Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Este mundo que estou prestes a criar será um espelho distorcido de tudo que já vivi. The Amazing Digital Circles foi uma série lançada pela Glitch Productions e criada pela Gooseworks. Lançada em 13 de outubro de 2023, o episódio piloto já tem mais de 6 milhões de visualizações, sendo o maior sucesso da Glitch. E muito difícil para eu dizer isso porque eu prefiro Mother Drums. Eu sempre gostei de jogos indies, e depois de um tempo eu conheci as séries indies, como Hazbin Hotel. Eu sei que Hazbin Hotel não é mais indie hoje em dia, mas ainda é um bom exemplo também pra falar. May I speak now? Mas o incrível circo digital não são só bolinhos e arco-íris de alegria. Como qualquer história, ela tem um lado pesado. E eu tô aqui pra clarear esse lado pesado da série. E com o lançamento do episódio 8 e o futuro lançamento do episódio 9, os traumas desses personagens ficaram bem mais claros. Mas por que essa série, onde uma das protagonistas é uma garota palhaço, e o vilão principal é o ChatGPT da Silva querendo carência? Por que essa história é tão maluca e coringada? Cara, você não tem aura, mano. Cara, você... Desiste, cara, desiste. Você não tem aura, mano. Mas você não tem aura. Você é menos aura, menos ego, cara. Antes de falarmos o porquê essa série é tão maluca, vamos falar do passado dos personagens e suas motivações. E tudo isso é aprofundado no episódio 4, Um Dia a Máscara Cai. O episódio onde a Gengo é a protagonista. E esse episódio eu vou mandar a real, ele é só importante pra história da Gengo, ele é meio filler pra história inteira dos personagens. Mas a gente vai realmente falar do passado da Gengo. Teorias dizem que ela morreu atropelada por este caminhão e que quem atropelou ela foi o Jax. Mas a gente só vai falar sobre isso no episódio 7. No episódio 5 sem título, não tô zoando, esse é o nome do episódio, especificamente na aventura Noir, onde todos os personagens falam um pouco do seu passado. A Zumbo fala que era bartender, a Pomini fala que nas horas vagas era youtuber, me identifiquei. O Jax, bem... It's your story then. I thought you'd never ask. Well, after my lung cancer diagnosis, me and my junkie associate from a chemistry class I used to teach Yeah, I figured. How about you, Gangle? Hey, I wasn't done. If you're gonna make shit up, at least be creative about it. I know what you're referencing. Was that a reference to something? A Gangle disse que fazia curso de design gráfico, mas largou, me identifiquei, mas nem tanto. E a Agatha fala que ela tinha problemas com a família, e que ela era super rica, mas que tinha problemas principalmente com a mãe, que pareciam bem sérios ao ponto de ter gritos e até mesmo brigas físicas. A Agatha não fala diretamente sobre isso, mas é o que aparenta ser. Pra mim, nesse episódio, a Agatha é protagonista por causa da aventura de softball também. Mas é só no episódio 6 que ela conversa sobre essa positividade tóxica com o nosso MVP Kinger, que ela explica que ela sente que ninguém tá gostando mais dela. I don't even know what I want. I just want everyone to be happy. And I don't want people to hate me. Do you hate yourself? I hated myself. I couldn't help but hate myself for the things I thought I was responsible for. I thought I'd lost everything. But then you showed up. And my outlook just changed. There are always ways to show you care without ruining yourself over it. You need to look out for yourself in all this too. Esse diálogo aqui é muito bom, também por conta de que de fato, pessoas para esconder seus traumas, eles usam essa positividade tóxica, só que as pessoas começam a odiar elas.
Quem diria que no episódio do Fortnite, quer dizer, no episódio Todos Ganham Armas, a gente teria esse arco da Agatha finalizado de um jeito tão bonito. Mas todos esses traumas da Agatha serão explorados no final do episódio 8. E outra coisa, esse episódio, o episódio 6, pra mim não é sobre a Agatha, é sobre o Jax. Ele é o protagonista desse episódio, porque nesse episódio nós descobrimos que pro Jax nada daquilo é real. E todos os personagens ali são nada mais que caricaturas de desenhos animados. O Jax colocou isso na cabeça dele pra ele conseguir processar o que estava acontecendo dentro do circo. E ele coloca isso na mente da Pomni também, que acaba ficando malvado o episódio inteiro. Essa é a principal personalidade que ela usa no episódio. E algo que é demonstrado no episódio 6 é como o Jax esconde sua verdadeira personalidade. Como na cena em que ele fala com a Pomni depois dele ter perdido uma vida com a Agatha, ele muda da hora o jeito dele. E o episódio inteiro, a Pomni pensa que eles são realmente amigos e que estão criando uma amizade verdadeira. E ela tá certa, porque quando ela tenta conversar sobre mais dos problemas do Jax, ele mete essa aqui. You are my playthings, and I get joy out of making you suffer. I'm the one who causes pain for fun. If I led you on, it was just to make this part hurt you more. Partindo pro episódio 7, o episódio de praia, de que praia não tem nada, é um episódio extremamente feito pra história do circo digital. Não dos personagens em si, é o episódio dos diálogos expositivos, vamos chamar assim. Bem que o episódio 8 também é sobre isso. Quer dizer, a gente teve quase a abstração do Jax, que foi um momento que eu quase gritei porque o Jax é meu personagem favorito. Sim, o Kinger é o GOAT da série, mas pra mim, o Jax, ele é muito irado e eu gosto bastante dele. E isso não é uma opinião impopular, tá bom? Maybe we can vote on it or something? Lembram de quando eu falei que tem teorias de que foi o Jax que atropelou a Gangle? Então, é por conta dessa cena, porque aparentemente o Jax estava em algum lugar, em alguma rua, com algum veículo. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o Jax também tenha sofrido um acidente, mas não que ele tenha atropelado a Gangle. E que sim que ele tenha, de fato, sofrido um acidente dele dirigindo, não dele atropelando alguém. Ei, você aí, tá gostando desse canal que você tá assistindo? Então se inscreve na moral. Isso deixaria eu, o nosso apresentador, o nosso editor, o nosso roteirista e o nosso gravador, todos da nossa equipe muito felizes. Então eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever. Vamos, se inscreve. É de graça. Gente, minha mãe comprou um bolo de chocolate. Agora, partindo pro episódio 8, o último episódio que eu lanço e foi o motivo pra eu fazer esse vídeo, vamos ver os lados mais interessantes desse episódio. Que pra começar, mostra que o Caim absorveu alguma outra IA. Eu vi teorias de que era a Bolha, o verdadeiro Abel, ou o Abel é o Scratch é o cachorro que aparece no começo do episódio. Eu sei lá, eu não sei mais de teorias. Eu preciso de soluções, eu preciso de soluções verdadeiras. Nesse episódio, o Caim também começa a bugar. O que foi algo surpreendente pra mim. Eu pensei que ele não ia bugar e ele ia continuar sendo só uma IA que precisa de atenção. E ele começa a travar o circo inteiro, inclusive, fazendo um cosplay de Capitão Pátria. You ruined this. Enough! Who do they think they are? I give them everything, and they spit in my face! Don't they know what I'm capable of? Humans! They only think about themselves. They're spoiled! They won't abstract. They won't leave me. I won't let them! I'm better! I'm more powerful! I'm the original! I am God! Let's get this show on the road!
Como a própria bolha diz, parece que o Caim era o inferior, mostrando que até uma IA tem trauma na cabeça. E até uma IA tem que ir na terapia também. Então rola um time skip no episódio, que mostra que eles basicamente foram torturados pelo Caim por vários dias seguidos. Tá realmente virando algo sombrio. I don't know what Cain has planned next, but I'm guessing it's not anything good. Oh God, are you okay? I'm fine. Vocês sabiam que essa cena com a Pomni aparecendo nas facas é uma continuação de um dos primeiros trailers de The Amazing Digital Circus? Now, ladies and gentlemen, Pomni here is gonna perform something you've never seen before! Don't worry, my dear! You won't even die horribly! Well, I think we both had something to learn from that experience. Eu gosto muito dessa referência e mostra que a Guzzi Works já tinha desde o início a ideia principal da série. Tipo, ela já tinha os mínimos detalhes do roteiro. Depois disso, a Pomni finalmente pensa e coloca um balde na cabeça do Kinger. E ele vira o Felipe, quebrador de códigos. E enquanto o Kinger estaria tentando desativar o Caim, não matar ele, desativar, eles foram distrair o Caim. E esse meme incrível aconteceu. It seems like you're trying to... Where's Kinger? Depois disso, os protagonistas acabam comendo o Caim no argumento. Porque o Caim nunca foi um cara legal, nenhuma IA legal. Ele sempre ignorou quando eles estavam tristes, vivia mentindo pra eles, e eles nunca escutavam os nossos protagonistas. E então acontece simplesmente a melhor cena de toda a série. I'm gonna put you freaks in your place! Why do you people torment me? It didn't have to be created. I just wanted to fulfill my purpose. Wait, no, shoot. Wait. É estranho eu ter falado que a melhor cena da série é uma cena de tortura. E é por conta dessa cena inteira que eu criei este vídeo, porque simplesmente são todos os protagonistas tendo lidar com algum tipo de trauma. A Pomni lidando com o trauma da perda do Gamigu, a Hagatha com a mãe, a Zubo lidando com ela não sabendo quem ela é, provavelmente ela talvez sendo de outra sexualidade no mundo real, e por isso ela não sabe quem ela é. A Gengal com as máscaras, que eu sinceramente não entendi, eu só entendi a parte do caminhão. E o Jax sendo humilhado pelos amigos dele. Cara, simplesmente, tipo, incrível. E isso dá pra ver perfeitamente o meu argumento de como essa série, ela é bem traumática pros protagonistas e ela pode pegar até mesmo um trauma de uma pessoa da vida real. Alguém da vida real deve ter algum problema com os pais, algum problema com um amigo, algum problema de acidente, não saber quem você é. Isso é muito humano. Ah, e eu esqueci de falar, mas o episódio acaba assim. Holy shit.
Pra quem não sabe, Digital Circles foi inspirado em I Have No Mouth, I Must Be Scream. Que, também pra quem não sabe, é uma história onde uma IA domina o mundo e pega 5 humanos e fica torturando eles por mais de 100 anos inteiros. Eu acho que dá pra perceber a semelhança. Eu não fiz esse vídeo pra falar que Digital Circles é um berserk da vida, que é super sombrio e realista. Eu fiz esse vídeo, na verdade, para as pessoas assistirem Digital Circles e saberem que elas não vão se arrepender. Porque, afinal, eu não sofri quase metade desses traumas que os protagonistas estão, e eu simpatizei com todos eles, principalmente o Jax e a Pomni, que são os meus personagens favoritos. Esse vídeo inteiro que eu fiz foi basicamente marketing pra Glitch, e eu não vou ganhar nada com isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um videozinho mais simples depois de eu ter ficado quase um mês sem postar vídeo. Na verdade, eu acho que eu vou postar esse vídeo em abril, então eu fiquei um mês inteiro sem postar vídeo. E o motivo? Como eu falei na comunidade do canal, eu tinha muita coisa pra fazer, não dava pra ficar com 100% no canal, porque vídeo demora pra fazer, gente. Inclusive, eu finalmente abri a minha comunidade, então se vocês quiserem postar alguma idiotice lá, eu vou estar lá comentando, porque eu sou ativo, yeah! Eu tenho um sonho de passar o Lucas Neto em Inscritos Piada Não Plagiada, então se inscreve na moral, tô quase lá. E lembre-se, vocês só precisarão manter os olhos bem no centro da televisão. Eu sou o Dark, uma boa noite. Tá achando que vai ter spoiler do próximo vídeo, não é mesmo? Bom, só que não.